Fala galera, muito bom ter vocês mais uma vez com a gente aqui. Hoje a gente está no Pode Pensar com o nosso brother, amigo Davidson Baraona. Está aqui com a gente hoje. E a gente está com uma proposta muito boa para você hoje. Fica com a gente aqui nesse vídeo e hoje a gente vai falar sobre personalidade. E aí, Felipe? E aí, Barão, beleza? Tudo bem, Hoje a nossa cara. proposta hoje é falar sobre personalidade, né? É. Assim como a gente falou de frustração no outro vídeo aqui, que tá aqui. Então você que ainda não assistiu sobre frustração, você pode acessar o outro vídeo depois de acessar esse, de ver esse completo. Vai lá e vai ver coisas boas para você. Baraona, nossa ideia é falar sobre personalidade, né? A psicologia tem uma introdução muito boa para personalidade, para mim perfeita demais. Que ela é construída lá na infância. Né? Ela é a personalidade construída na infância. Freud fala sobre isso, vários teóricos, como Jung, Adler, Karen Horney, vários vão falar sobre isso. Alguns vão falar especificamente mesmo que é uma coisa biológica e outros vão falar que também é social. Né? Essa construção familiar e tudo mais, a criança ali até os 6 anos dela, ela é construída com a sua personalidade, mas também pode ser mutável, né? Não é nada também que cresceu. Tem gente que até fala, né? Engraçado, né? Essa criança tem uma personalidade forte. O que é uma personalidade forte? Exatamente, curioso. O que é isso, né, cara? Não existe esse lance de você falar personalidade forte. Não, é uma personalidade que ela pode ser um pouco demonstrado com muita emoção, com pouca emoção, com um pouco mais de extroversão, introversão, e aí se caracteriza assim, né? Então, mas às vezes rotular isso não é legal. E eu queria que você falasse um pouco, já pra gente começar, uma abertura sobre personalidade. Legal, Felipe. É bom sempre estar aqui no canal de vocês, conversando, batendo esse papo. Felipe, eu entendo que a personalidade ela é um apanhado de coisas disso que você trouxe. Tem a influência social, a família onde nós pertencemos, o bairro em que moramos, a sociedade que pertencemos. Isso vai influenciar na nossa personalidade, isso vai influenciar no tipo de pessoa que nós somos, nas respostas que nós damos. O segundo ponto é a genética, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que está dentro da nossa mente. E quando eu falo disso, eu preciso incluir também as questões do subconsciente, porque o ser humano ele é um apanhado de questões conscientes e questões subconscientes, né? Você tem ali as questões da percepção, que você está percebendo o mundo, está recebendo do mundo e está trocando com o mundo, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que lhe falam, a temperatura do ambiente, a sensação de profundidade, a percepção de distância, de agressividade, de tom de voz, tudo isso vai influenciando sobre você de modo consciente e muito mais de modo inconsciente. Por que de modo inconsciente? Porque tudo aquilo que nós vivemos, e você falou muito bem, nas infâncias, né? Na primeira infância, na segunda infância, até mais ou menos 8 anos de idade, Felipe. Por exemplo, a neurociência vai trazer pra gente hoje que as nossas sinapses, as escolhas, os caminhos que a nossa mente irá traçar, irá fazer, como a nossa mente vai se enrijecer, ela vai ser formada até ali 8, 9, 10 anos de idade. A gente até essa idade é um emaranhado de fios procurando conexões. Depois da infância, lá já pros 10, 11, começa a se enrijecer e aí você começa a ter sinapses fixas. O que é isso? O seu modo de perceber o mundo, as suas avaliações, elas começam a ficar mais fixas. É por isso, Felipe, que para uma criança é muito mais fácil aprender uma língua estrangeira nas primeiras infâncias, porque ele ainda está fazendo as conexões da sua mente. Tá naquela fase da poda neural, né? Das coisas que vão ficar e que não vão ficar. Isso aí, a poda neural, essa é a palavra correta. E aí você está construindo ainda e o teu cérebro ele quer eliminar algumas coisas que para ele, entre aspas, não é útil. Algumas conexões que não têm importância, né? Então ele vai trabalhar, vai enrijecer, vai melhorar aquilo que você mais utiliza. E isso vai ser influência para o resto da sua vida. Isso é um fator que a gente pode trazer
Um segundo fator é a questão do subconsciente, numa visão mais psicanalista, que é o material de tudo aquilo que nos foi feito, daquilo que nós vivemos, que nós não trazemos à consciência, nós não trazemos ao consciente, mas está no nosso inconsciente, está dentro de nós. Inato seria a palavra ou não? Não sei se inato seria apropriado, né? Porque o inato ele pode manifestar uma ideia de que já nasceu em nós, né? Isso pode ter influência, a nossa genética. Mas aí já é genética, né? A nossa biologia. A gente pode caminhar para esse lado. Eu acho que há percepção, conexões, vamos colocar assim, inatas. Eu acho a galera perceber toda essa fala e ter a noção que muitas coisas que a gente faz hoje, às vezes respostas do hoje, são diretamente ligadas aos reencontros que tivemos do ontem, tá ligado? Legal. Com os ontens reencontráveis, exemplo. Na psicanálise, há uma abertura entre Freud e Karen Horney. Quando ela começa a falar sobre o social, eles abrem, tá ligado? Tanto é que ela não é mais psicanalista a partir do momento que ela não diz mais que é biológico. Ela diz também que é um crescimento com os pais. Então, assim, tem uma parada chamada que ela fala que é conceito básico e cuidado básico. O que é o cuidado básico? Percebeu-se que se os pais dão mais atenção aos filhos corretamente nessa fase até os 6 anos, você vai criar uma criança muito mais confiável. Uma criança confiável, ela tem possibilidade na sua fase adolescente, jovem, adulta, a confiar nas pessoas, porque ela foi bem cuidada, ela teve um cuidado básico muito bem construído com a mãe, com a relação com a mãe ou com o seu cuidador, tá? Não vou botar a mãe aqui, ou avô, ou cuidador, o que seja. Se você teve isso muito bem construído, você vai se tornar uma pessoa confiável. Se você não teve isso, se você teve alguma ruptura, se não teve esse cuidado do materno, do paterno, do cuidador, que seja, você cria a neurose, você cria uma pessoa neurótica, cria uma pessoa desconfiável. Às vezes você é desconfiado fruto de um mau cuidado lá da tua criança, da tua infância. Por isso que às vezes precisa fazer uma terapia para você corrigir de algum modo, porque dá para corrigir, e Karen Horney fala sobre isso, que dá para corrigir sim. E às vezes se corrige, sabe como? Com um professor na escola. Olha. Às vezes pegou um professor que é amável, que naquele momento que ele foi construindo com ela ali um cuidado, e ela vai corrigindo sem perceber na adolescência aquela ausência que teve lá. Então, assim, às vezes a pessoa é desconfiada, é ansiosa, é neurótica, fruto de uma coisa lá na frente, lá atrás, sabe? Lá atrás, cara, né? Olha que engraçado. Você me lembra da TCC. A TCC trabalha com esquemas e crenças, né? E aí a pessoa, ela lá atrás, nas primeiras infâncias, ela cria um esquema. O que é um esquema? Uma forma de pensar, de raciocinar, de ler o mundo, uma interpretação, uma percepção. E aí aquilo vira uma crença central. A pessoa pensa que toda vez que alguém exercer, já que você usou o papel da mãe, vamos usar o papel da autoridade materna. Sim. Toda vez que alguém lhe manda, a mãe era muito agressiva com ela, mandava ela fazer as coisas dentro de casa de uma forma áspera, agressiva, mandava ela estudar as lições da escolinha e agredia às vezes ela verbalmente, chamando de burra, de ignorante. Então ela cria aquele esquema ou aquela crença central. Sempre que alguém me traz uma palavra de autoridade, essa palavra de autoridade é para me menosprezar, é para me diminuir, então eu vou rechaçar isso. Isso vira uma crença na pessoa. Sim. E aí o que a TCC vai dizer? A gente precisa primeiro mapear essa crença, saber que tipo de crença é essa, que é crença de abuso, é crença de abandono, crenças inflexíveis. Existe todo um mapeamento, uma forma de se investigar, e aí, depois da investigação que você detecta a crença, você vai trabalhar na nova manifestação desse esquema. O que é isso? Você vai ressignificar isso, essa crença. Você vai pegar ela por TCC, né? Teoria cognitivo-comportamental. Toda crença, toda cognição, ela vai desencadear, é igual um rio no mar, né? Vai desencadear num comportamento. Sim. Então, se você ressignificar o comportamento, você também consegue ressignificar a cognição. Novas sinapses, digamos assim, a grosso modo. E isso é interessante, que nos mostra que a personalidade, Felipe, ela pode estar dentro de nós como uma categoria de
biológica, genética, mas também ela é uma construção e a gente pode ressignificar, refazer questões dentro de nós. Sim, não dá. Não, essa é a minha personalidade. Fixo, só assim, acabou, Gabriel. Não, às vezes são frutos das questões que você trouxe, que nós colocamos aqui. São questões lá atrás que nos construíram assim. Hoje nós respondemos o mundo a partir da nossa percepção, linguagem, interpretação, mas não precisa ser assim. Você pode ressignificar tudo isso. Sim, a gente vê esse ressignificado na vida de Pedro, né? Legal. A gente vê primeiro a construção de Jesus com seus 12 discípulos ali fazendo, e colérico, e sanguíneo, e gente de vários perfis de personalidade, traços de personalidade diferente, e ele constrói tudo isso assim, né? A gente vai vendo, se você for ver, as mudanças de Pedro são tremendas, sabe? São coisas muito sinistras na vida de Pedro que ele vai reposicionando, sabe? E não tem outra palavra-chave para construir isso a não ser o amor. Legal. Acho que o amor na forma de ensino é a melhor forma de reconstruir e reposicionar dentro de si as chaves que ficaram erradas lá no caminho, ou talvez, não vou falar errado, mas de uma forma que não seja tão agradável. E eu acho que essa fala de Jesus, quando ele fala que não é só você falar a verdade, sabe? Você tá vendo a personalidade de alguém e que essa personalidade não é muito boa, não tá sendo muito agradável num círculo de ambiente, e você chega ali pra pessoa e fala essa verdade ela não vai funcionar se ela não for falada em amor. Legal. Né? Eu acho que um dos posicionamentos de Jesus nas suas verdades de ensino para mudança do outro é isso. Né? É uma questão de falar em amor. Em amor. Então, eu também acredito muito que as personalidades possam ser alteradas para bem, para mal também, infelizmente, né? Elas podem piorar pela falta de amor, pela falta de cuidado, pela falta de zelo. Elas podem. E Jesus aí, que conseguiu manter e construir o seu caminho com 12 pessoas diferentes. Não é, Felipe? Eu acho muito interessante isso que você propõe pra gente, da questão de Jesus trabalhar uma comunidade de discípulos. Eu costumo dizer, Felipe, eu gosto muito desse pensamento, que a proposta de Jesus são propostas de comunidade. Sim. Porque as comunidades nos ensinam a viver com o outro, para o outro. Jesus, a Bíblia, as Escrituras, a espiritualidade cristã vai nos promover e nos propor a ideia de algumas instituições. E aí eu já queria que você, na sua continuidade sua, a gente pudesse entrar na personalidade de pensar, sentir e agir. Legal. Beleza? Tá bom. A gente vai ver algumas instituições, por exemplo, a família, e ali na família, no ter filhos, no ter uma esposa, no ter um marido, no viver em comunidade, você aprende a viver para o outro, com o outro, você aprende a amar. Então a sua personalidade não está em primeiro lugar, mas o dar o amor, a reconstruir uma personalidade, uma vivência. Então a família é uma forma de nos ensinar a viver e a construir uma personalidade. A comunidade de Jesus é isso, é uma instituição onde 12 discípulos, você tem ali, só para fechar e entrar na tua proposta, você tem ali Mateus, que é um publicano, Sim. que é considerado pecador, é considerado alguém impuro, alguém que é traidor da comunidade de Israel, dos judeus, e você tem junto com ele que era um coletor, zelota, né, de impostos. Coletor de impostos, alguém que é tido como traidor. E você tem na mesma comunidade, andando junto, todo dia, durante 3 anos, um zelota. Como Simão é que dá Zelota, certo isso? não é? E aí, qual era um dos objetivos dos zelotas? Tirar de Israel os traidores, que era o publicano. Então você tem tantas outras personalidades ali, visões de mundo, são 12 pessoas diferentes, de famílias diferentes. Mas são todos de Israel. Tá bom, ok. Mas são famílias diferentes, E de comunidades diferentes também, que não é só uma questão de roda social familiar, vizinhos e tal. Não, a gente tá falando de pessoas que mesmo lugar, mas pensavam totalmente diferente, agiam totalmente diferente, isso aí. Mas na proposta do evangelho comungaram. É isso né? aí. Pegaram o que era pensamento, o que era sentir, o que era agir e colocaram num caminho só. Isso aí. Né? E acho que não tem outra maneira da gente dar certo, da gente continuar a relação, tentando divergir nos pensamentos, divergir no que se sente, no que se age. Eu acho que a proposta é a gente pensar junto, sentir junto, porque a gente tem que sentir junto e agir juntos. Né? Acho que a igreja é isso. Né? Dentro desse teu pensamento, eu lembro de Viktor Frankl, no Presença Ignorada de Deus, o livro dele, que ele traz a ideia de que o nosso inconsciente
A consciência dentro de nós é uma comunicação com o mundo espiritual. E o nosso inconsciente é o tipo espiritual onde Deus se comunica conosco. Se a gente for pegar a partir da proposta de Frankl, a gente pode ter uma ideia que o nosso ser, ele está em conexão com essa espiritualidade Deus. Deus se comunica conosco e ele transforma o nosso ser a partir de Cristo dentro de nós, em nós, através da sua palavra, dos seus ensinos. E aí nossa maneira de ser muda, é influenciada e a partir do nosso ser a gente já pensa diferente. É, verdade. E aí a gente pode até voltar para a psicologia. No pensar diferente, no entender diferente, no interpretar diferente, eu vou agir diferente. Sim. Às vezes isso passa muito pela nossa percepção, mas a percepção passa pela construção de quem nós somos. E trazendo para a espiritualidade cristã, para a fé cristã, se nós permitirmos que Cristo influencie o nosso ser, influencie o nosso pensar, nossa maneira de entender, de perceber, de receber, isso vai mudar o nosso pensar, isso vai mudar a nossa interpretação e, consequentemente, a nossa ação. Ação, né? Vai reverberar nas nossas atitudes, né? Vai ser. Você me falou isso aí, eu lembrei de Pedro, cara, lá, né? Cortando a orelha de Malco lá e tal. E Jesus, sabe? Calma, Pedro. Não é assim, cara. Desse jeito. Não é mais ferro, não é fogo e ferro, né? Não é lá e cá mais, né? Com ferro será ferido. Não é mais desse modo. Vai lá, reconstrói e tal. E tu vê que ele não faz isso com Pedro para diminuí-lo, sabe? Não foi uma questão disso. É uma questão de reposicionar-se, Pedro. Calma, não é assim. Eu te entendo. Era assim, mas não é mais. Calma. Dá para fazer, né? Eu acho que Cristo é a maneira da gente vivê-lo, não sendo o que a gente quer ser, sendo ele na forma dele, como ele faria, como ele seria, mas ele também nos respeita. Acho que não é uma questão de a gente mudar nossa personalidade totalmente para ser só na personalidade de Cristo. Não, ele respeita a gente pra gente ser quem somos nele. Isso aí, cara. Né? Há um espaço em nós dentro dele. Isso aí. Mesmo ele dentro da gente, sendo a gente quem a gente é. Cara, isso é perfeito, mano. Estamos todos nele. Porque você não precisa mudar teu comportamento. Isso aí. Assim, eu tô falando, vai mudar a fala, o jeito... Porque tem gente que entra pro evangelho e muda tudo, menos o caráter. Olha. Eu acho que é a maior construção que o evangelho quer fazer no caráter. É isso aí. Muda a roupa, muda a camisa, muda não sei o quê, muda jeito de falar. Agora eu falo assim com o irmão e tal, mas não é isso, cara, não é isso. A cultura, né, o linguajar. Agora o linguajar abençoado, varão, e tal. Acho que não é essa... Estereótipos, né? Acho que não é essa construção que Cristo fez ali com eles. Sim. Cristo realmente fez a construção do caráter, tá ligado? Mudou o caráter de Pedro, mudou o caráter de Mateus, mudou o caráter de Simão, de cada um. Ele foi mudando o caráter dos caras. Os caras continuaram sendo quem eles são. É isso aí. Você vai ver, os traços, as maneiras e tal. Não tinham vários Jesus iguais, idênticos, não. Tinham vários Jesus das suas maneiras de ser Jesus, como ele quer que a gente seja nele. É isso aí. Né? Permitir que ele seja construído em nós. Então é isso. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro nessa construção. Muito legal. E, galera, é só uma gotinha, um pozinho do saber para vocês. Então, que Deus abençoe vocês. Valeu, Deus abençoe, pessoal. Valeu.